Sou feliz, alegre e forte, tenho amor e sorte, onde quer que eu vá. Me contratem, porque eu canto muito. Pensa aqui. Ela vai falar da pipoca com vinagre? Vou. Pode rir. Pode fazer cara de espanto. Em meio ao caos, ela encontrou o silêncio nas páginas certas. A Nicole é assim, leitora de alma, espiritualizada e guiada por algo que vai além. Mas também tem dança nos pés e leveza no corpo. Ama um bom forró e não perde a chance de celebrar a vida com o movimento. Como diria o Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos, e ela enxerga com o coração. A vida é feita de momentos. Pequenos gestos marcam e ficam, e as memórias são o cenário da nossa história. Todo objeto e espaço conta quem somos e o caminho que trilhamos. Eu sou o Salvador e desde criança sou um artista inquieto, eterno bailarino que transformava pequenas coisas em grandiosidades, apaixonado por viver e experimentar. Posso ser muito interessante, mas me considero muito mais interessado e boas conversas me levam a longas viagens. Hoje me conecto com experiências, explorando narrativas que nos moldam. Como? Organizando memórias. O que guardamos diz muito sobre Tô nós. super lisonjeada em poder participar. Que bom. Minha mãe sempre me ensinou que a gente não pode vir na casa das pessoas sem trazer nada. E como foi seu aniversário, eu fiz um bolinho pra você de aniversário. Eu espero que você goste. Banana eu sei que você come. Um bolo de banana. Obrigada! Ai, você é um fofo. Obrigada. Vocês... Bom, vou deixar aqui pra gente comer depois. Não precisa abrir pra gente. A gente vai comer o outro bolinho que você ofereceu. Esse você pode comer sozinho. Ah, é? Ah, então tá bom. Já tá insistindo, é porque deve estar muito bom. Deixa eu entregar aqui, ó. Obrigado. Obrigada Fica pelo pro carinho. próximo, imagina. Você já pegou sua pipoquinha com vinagre? E um cafezinho? Porque se você gosta de boas histórias, cheias de memória, afeto e umas reflexões no meio, se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que vai rolar por aqui. Porque tem muita memória linda chegando por aqui. Pipoca com vinagre é sempre uma polêmica. Quem já me segue há um tempo sabe. Não é o meu forte. Eu prefiro uma pipoca com um azeite trufado. Mas depois você experimenta com o vinagre. Essa é uma outra memória que eu vou contar um dia aqui pra quem não sabe. Testar. Só que eu começo com uma pergunta polêmica. Vamos lá. Se o lugar onde você vive pegasse fogo e você pudesse salvar um único objeto que traduzisse quem você é hoje, o que você salvaria? Um livro. Peça e será atendido. Você tá com o livro aí? Tô. Por favor, o livro. Esse livro. Por que eu salvaria esse livro? Esse livro, ele me fez enxergar tudo que eu consegui ao longo da minha vida. Ele deu luz pra mim, assim, olha, tudo que você quis, você conseguiu. E ele me mostrou isso numa forma prática. Agora, espera aí. E eu comprei o livro, porque a nossa conversa foi tão profunda. E eu fiquei pensando tantas coisas depois que a gente conversou. Eu falei, meu Deus, eu preciso comprar o livro pra ler pelo menos uma parte, pra entender e não ficar lá falando besteira. É muita realidade. É, muita E realidade. a gente, às vezes, precisa se lembrar que essa realidade existe e que é a nossa vida o tempo todo acontecendo, mas nós nos esquecemos dessa parte boa da vida e a gente fica muito preocupado com o futuro, com o que vai acontecer, elaborando várias coisas que talvez nunca vão acontecer e vivendo em função do medo. E se simplesmente a gente largar, soltar essas amarras do medo e viver como se tivesse, assim, ainda que há alguns momentos na nossa vida que a gente passa por situações que
A gente precisa, não estou dizendo para ignorar, né? Tem questões de luto, enfim, tem questões financeiras, mas aqui, o que eu quero trazer é que o livro, ele traz uma mudança de mentalidade. Você pode estar vivendo o caos que for ao seu redor, mas o seu interior, ele precisa estar resplandecendo e condizendo com aquilo que você está buscando, aonde você quer chegar. E você precisa estar tranquilo e confiando. Entregar a confiança para uma sabedoria maior do que a sua. Simplesmente confiar e seguir. Mas isso é muito difícil. Muito, muito. E aí eu fui ler o livro, né? Eu tô assim na metade quase. E é uma mudança que a gente precisa fazer na forma que a gente pensa. Eu não sou uma pessoa negativa. Eu sou uma pessoa muito positiva, mas analisando os meus pensamentos depois que eu comecei a ler o livro, é muito fácil a gente tender não pro negativo, pro pessimismo, mas é automático. Depois que você entende isso, a forma que eles explicam, né? A gente faz muito mais isso do que o contrário, né? A gente racionaliza mais. Tipo... Tudo a gente precisa saber, se você tem um objetivo e você quer chegar lá, e ele fala, tem uma parte no livro que fala muito assim, você não precisa saber como você vai chegar. Você só precisa saber aonde você quer chegar. O como não depende de você. Você precisa, nós não deveríamos ficar presos ao como isso vai acontecer e simplesmente colocar um objetivo e construir no caminho pedrinha por pedrinha. Só que no caminho as pedrinhas elas vão se movimentando ao seu favor. É muito aquela história de... Tem algumas passagens, né, até da Bíblia, que eu gosto muito, que representam muito o que o livro explica. Que uma delas a fé move montanhas. E aí, a Bíblia, ela é muito simbólica. Uhum. E às vezes a gente lê e poucas pessoas conseguem refletir acerca dessa passagem, de que a fé move montanhas, porque ninguém acredita que isso seja possível. E aí, se a gente está falando de fé, a gente está falando do acreditar. Se você não acredita, não vai acontecer. Tem um exemplo prático que eles dizem aqui. Eu estudei mesmo minha convidada, eu estudei mesmo o objeto, agora me aguentem. Que eles dão um exemplo aqui que a gente não pensa dessa forma, né? Nossos pedidos, né, para os nossos objetivos, eles funcionam como um GPS de carro. Deveriam funcionar como um GPS de carro, né? Se você tá aqui na sua casa e você programa o seu destino final, você vai seguir aquele percurso, o GPS, e vai chegar no seu destino final. Você não fica se perguntando... E por que a gente não faz isso, né? Tudo bem, agora eu faço, agora eu não sou mais aquela pessoa que sempre colocava os porquês depois dos pedidos. Porque nós temos 2 sensores. Hoje eu consigo perceber claramente isso. Do ponto de vista do autoconhecimento, porque isso vem com a maturidade. E hoje eu consigo perceber claramente esses 2 dispositivos. Um deles é a nossa mente e outro deles é o nosso sentimento. A nossa mente, ela questiona tudo. É a razão e a emoção, né? Sim. E hoje, quando eu me deparo questionando determinadas atitudes ou pensamentos ou decisões, eu paro, silencio a minha mente, que não é fácil, eu sou muito questionadora, muito. Então, a minha cabeça, às vezes eu sinto algo, mas a minha mente fala pra mim assim, não, isso é loucura, isso é coisa da sua cabeça e tal. E em alguns momentos a gente se desconecta dessa nossa luz interior. E quando a gente se desconecta e escuta a nossa mente, a gente vai pelo caminho errado.
E, assim, felizmente ou não, eu aprendi isso na prática e comecei a perceber que as pequenas coisas que eu sentia, que não eram tão pequenas assim, elas estavam me direcionando pro caminho que eu deveria seguir. E quando eu não acreditava que aquilo fosse real e fazia o contrário, dava errado. E aí depois eu lembrava, putz, mas eu senti que era pra fazer isso, mas eu não acreditei. A gente pode chamar isso que você está dizendo que eu senti de intuição? Sim. Como a gente está falando de memórias, de afeto, eu pedi para uma artesã aqui do Rio, que eu conheci numa feirinha super especial, desenvolver uma peça especial para cada um. As peças são todas parecidas, mas ela não está usando forma. Então cada pessoa está recebendo uma peça, porque cada história, cada memória é única. Então estou representando nisso aqui. Eu estou chamando ele carinhosamente de organizador de memórias. Então eu vou te dar uma lembrança do nosso episódio. Obrigada. Espero que ele sirva. Posso abrir agora? Claro, por favor. Sirva pra você. Tem um cartãozinho, mas você não precisa ler agora, não precisa ler em voz alta e tal. Que é bem pessoal, tá, gente? E dentro dele tem uma palavra que eu escolhi pra você, que é fluir. Eu acho que tem tudo a ver com a nossa conversa. Obrigada. A gente falou Adorei. tanto disso. E Nossa, lindo. E no final de cada episódio eu vou dar uma utilidade diferente de uso para ele. Então eu vou dar uma dica de organização usando o organizador de memória no final desse episódio. Não percam, Nossa, viu, que gente? lindo. Ele sozinho já super... Vou botar ele como um objeto de decoração. Sim. Mas depois você vai me dar uma dica do que eu posso... Na verdade você pode usar da forma que você quiser. Se quiser usar só como objeto de decoração, eu já vou ficar muito feliz. Eu poria um cristal, Sim, super. uma vela. Uhum. Sim. Obrigada, adorei. Eu tô achando ótimo que você não tá falando só do que a gente tá vendo, do que a gente leu no livro, que você aprendeu aqui, de seguir intuição. Então você tá trazendo coisas da Bíblia também, que são relacionadas a o que a gente vê ou lê aqui ou em outros tipos de livros desse tema. Eu acho muito, muito curioso, porque você é muito espiritualizada em vários níveis, em vários lugares, né? Porque as pessoas, elas estão acostumadas a... Eu sou só espírita, então é isso que eu vou ser. E se for uma junção de todas as coisas boas, né? Sim. Que é isso que eu sinto de você. Mas pode falar do exemplo. Obrigada. É sério. É como se a gente estivesse fazendo uma colcha de retalhos. Uhum. E aí você pega um retalho aqui, daqui a pouco você olha pra esse retalho e fala, não, isso aqui tá junto. Aí você vai puxando e você vai falando, nossa, mas isso aqui tá tudo falando a mesma coisa. E aí eu fico deslumbrada com isso. E você consegue relacionar algum lugar, algum espaço, alguma coisa que você tenha pedido depois que você aprendeu, né? De tudo isso que você estuda, que você lê, tem algum lugar que representa muito isso pra você? Falando de lugar, hoje a minha casa é um espaço alugado, mas essa decoração que eu fiz é como se eu estivesse num cenário. Por isso a gente tá usando hoje, viu? E foi algo que é algo simples, mas que eu sempre sonhei. Pra mim, a minha casa ela representa um lugar assim de aconchego, de conforto. Eu gosto de ficar em casa. E quando eu olho pra minha vida hoje, eu moro com meu filho, eu olho pra isso tudo e eu falo, não poderia ser tão perfeito, porque eu sonhei com isso. E engraçado você falar isso, porque quando eu te falei, eu pensei em gravar em tal lugar, porque é tão aconchegante, eu falei... No dia que eu vim aqui, eu falei, nossa, sua sala é uma delícia. Porque é isso mesmo, tem essa coisa de a gente entra, sabe? Abraça, e a gente ficou conversando, tomando um café. E isso ficou na minha cabeça.
É muito eu gosto isso. de meditar, é um lugar que eu gosto de meditar, acender uma vela, eu tenho os meus cristais. Então, Tem tudo isso aqui mesmo que não tá enquadrado, mas assim, é exatamente o que ela tá falando, que ela sonhou, tá aqui. Inclusive na sensação que a gente tem quando entra. É esse aconchego mesmo de carinho, gostosinho, quentinho, sabe? Você acha que a forma que nós organizamos o nosso espaço reflete na nossa vida? muito. Muito. E aí tem uma coisa que eu aprendi com o tempo. Principalmente depois que eu comecei a trabalhar de casa, fazer home office. Nossa, isso foi uma dificuldade pra muita gente. E aí eu percebi que para eu conseguir me organizar internamente para sentar e trabalhar, o meu espaço ele precisa estar organizado. E, enfim, passei por um processo, uma questão de saúde, né? A gente compartilhou, foi quando eu chamei você para me ajudar. Eu fiz uma organização aqui pra ela, bem especial. E foi em virtude disso, né? Por esse momento que você estava passando na sua vida. Que foi muito... pra mim, eu acho que pra você também foi transformador, mas pra mim também porque entender que o que eu faço, o meu trabalho também auxilia de alguma forma nesse momento super delicado que, né, as pessoas passam, que eu já passei, assim, não obviamente eu recebo por isso, mas não é sobre o dinheiro, sabe? Sim, você entende que o seu trabalho, ele não está sendo... você está ajudando as pessoas além daquilo que você está sendo contratado. Porque pra mim a organização é muito mais do que organizar as coisas que a gente estava falando. Objetos que são só coisas. Pra mim, e você também teve essa percepção quando você me chamou, que a organização é de dentro pra fora e de fora pra dentro. Você precisa organizar o externo para conseguir se organizar internamente. E às vezes a gente precisa estar organizado aqui dentro, principalmente, para poder colocar as coisas em ordem que fazem parte da nossa vida, do dia a dia. Eu preciso muito, e aí o burnout me fez parar e olhar para um espaço que eu precisava e naquele momento eu não tava dando conta de fazer. E aí eu falei, não, eu vou me dar esse presente. Porque se a gente vai morrer e não levar nada daqui, eu vou ter uma experiência. Vai ter uma vida confortável. De ter um lugar organizado, porque eu escolhi você e foi maravilhoso. E não poderia ter sido melhor, porque assim, foi bacana porque nós conversamos Sim. acerca de tudo e foi uma forma diferente, porque eu quis participar. Então ela me ajudou, trabalhou comigo, entendeu e foi ótimo, porque na verdade eu organizo para as pessoas, né? Não organizo para mim. Então eu ia fazendo tudo exatamente como você ia conseguir manter. Para mim também foi um presente. E aí, com isso, eu vou para o nosso quadrinho Organizando pelo Afeto. Alguma forma que você aprendeu a organizar com alguém especial, que você reproduz na sua vida até hoje? Eu carrego pra vida a organização da louça no escorredor. E é engraçado porque até pouco tempo eu não tinha percebido isso. Porque eu moro sozinha. Você tem o seu jeito de fazer, você E aí faz. eu lavo a louça e eu organizo. Quando vem uma outra pessoa que eu recebo, que é a pessoa lava a minha louça, ela coloca assim os pratos. E aí tem aquele lugarzinho do prato, né? Que ele encaixa de um lado e do outro no escorredor, mas a pessoa bota assim, atravessado. Aí bota uma vasilha, bota um talher, bota um copo. E aquilo pra mim me dá um negócio que eu falo assim, gente, mas por que, Senhor? Se tem um lugar ali, ó, é só botar os pratos maiores atrás, depois vem os pratos fundos, depois os pratos de sobremesa, até uma xícara, né? Aí tem o do talher bonitinho ali do lado, os copos, e a vida flui. Eu coloco as facas de ponta cabeça separado do garfo, da colher.
Gente, Qual a dificuldade? é tão básico isso. E aí eu percebi que eu tenho problema com isso. Não tem não, amor. Quem tem problema é quem não faz desse jeito. Porque isso E me incomoda. A mim também. E aí, como é que você fala, por exemplo, a pessoa chega na sua casa, você recebe, e aí ela vai lavar a louça de bom grado. E aí eu fico assim, Amorzinho, deixa eu só te explicar uma coisinha rápida. Tem uma ordem pra colocar no escorredor de louça. Prato maior, menor. Esse ladinho aqui é só de copo, aqui é só faquinha de ponta cabeça. Você pode se cortar, entendeu? E é engraçado que isso me desorganiza. Eu passo ali na cozinha, eu vejo aquele negócio. Aí Dá sabe um quando negócio, você anda né? pra um lado pro outro, você não sabe o que você tá fazendo, porque o negócio tá tirando a tua paz mental. Enfim, herança da mamãe. Ótima herança, eu amei isso. Agora a gente tem um outro momento especial aqui do nosso episódio, que é uma ligação. Se você se sentir confortável, pode pegar o telefone ou pode ligar ou pode mandar um áudio para alguém que faça parte de boas memórias de alegria da sua vida. Esse momento é lindo. E aí, com isso também a gente já tá criando uma outra memória aí pra sua vida e pro seu livro de memórias. É uma pessoa difícil. É? Quem é? Você pode falar, adiantar pra gente já? Não, é surpresa. Tá bom. Ai, eu tô ansioso, ó. Alô? Oi, você tá no Viva Voz. Maurício, quem tá no Viva Voz de quem, cara? Você tá no Viva Voz. Eu tô fazendo uma gravação. Na audiência de quê? Não é uma audiência, é uma gravação de um quadro que eu tô participando, que é Organizando Memórias. E aí me pediram pra ligar pra uma pessoa que faça parte de boas memórias de alegria da minha vida. E aí eu tô ligando pra você. Quero te agradecer. Ah, muitas memórias boas de café da manhã, mas não só isso. De companheirismo, muita Ele história. quer passear, mostrar o mapa do Rio. Não precisa dizer essas coisas, só eu preciso falar, fica quietinho, tá? Cala a boca. Cala a boca, escolha. É isso. Tá bom. E eu quero te agradecer por esse tempo, por tudo que nós construímos até aqui e por tudo que você representa pra mim hoje. Tá bom. Obrigado. Obrigado a você. Um beijo. Beijo. Obrigado. Tchau. Gostou? Amei. Obrigado. Tô gelado. Falei, a pessoa nunca atende. Só porque eu falei, não vai atender. Viu? Soltei pro universo. O universo faz o quê? Ó, Atendeu. atende. Foi pegar desprevenida. Fui, devo estar vermelha. Não tá. Tá só com a mão gelada. Aí vamos, seguimos. Seguimos. Ótimo, obrigado por compartilhar esse momento com a gente. E agora, para aproveitar essa emoção, eu vou fazer também uma foto pro meu mural de memórias sua. Se você quiser segurar o seu livro, se você quiser o livro, o seu presente, o que você Eu prefere? quero segurar tudo. É? Dá um presente pra ela de novo, então, por favor. Nossa, arrasou. Tomara que fique boa. Essa vai ficar aqui. Você tira uma nossa? Pra eu dar pra ela? Essas coisas de improviso assim são ótimas, né? E aí ela tem que. Ela aparece depois? Ela vai formando aqui, ó. Nossa, que maneiro. Ela vai aparecer, eu já te mostro. Eu vi esses dias no Instagram alguém com uma câmera dessa. Eu achei É? sensacional. Tá sendo legal. Porque a gente não vê, né, na hora. Então é o que vier. Ótimo. E aí também eu tô criando, junto com todo mundo que tá participando, uma playlist colaborativa chamada Organizando Memórias, que tá disponível para as pessoas ouvirem e incluírem músicas também que façam parte de boas memórias. O link tá na descrição do vídeo.
E aí eu vou pedir pra você indicar uma música pra eu incluir aqui na playlist já. Sua música. Saber Quem Sou. É uma música do filme da Moana. Saber Quem Sou. Sim. Tá, já achei aqui. Moana 1. Que é super especial, tem um Sim. significado lindo. Possivelmente a maioria das pessoas já conhece. Mas é uma história muito... Quem não assistiu, por favor, assista. que fala muito do autoconhecimento. E a música tem tudo a ver com o que nós falamos. Às vezes, nós sentimos algo, que a gente quer seguir determinado caminho, mas parece que em alguns momentos a vida vai tolhindo a gente e aí nós simplesmente abafamos aquele sentimento e vamos seguindo a razão, sem questionar. Mas quando a gente percebe, a gente tá lá naquele lugar de novo, onde a gente gostaria de estar, sem saber por quê, porque a vida ela vai levando, ela vai fluindo para aquilo que a gente sente e não pro que a gente racionaliza sempre. E é curioso porque você falou que é um filme infantil, né? Uma animação infantil. E que legal que as crianças ouvem Sim. isso, né? Podem ouvir essas palavras de incentivo desde cedo. E quem sabe já crescerem com essa mentalidade, né? Mas que é um filme infantil, mas que funciona muito para adultos também. Na verdade, assim, o que eu tenho aprendido, muitos filmes infantis, eles têm uma mensagem subliminar. É como se as crianças, elas tivessem uma genuinidade, uma imaginação que os adultos vão perdendo. Uhum. E o filme do Pequeno Príncipe fala muito sobre isso. Que quando a gente fica adulto, a gente esquece do que é ser criança. Inclusive, O invisível o essencial é é invisível aos olhos. Então, assim, quanto mais eu assisto, mais eu me conecto. E eu vejo que tá tudo interligado com tudo isso que a gente tá falando. Sim. E eu também vou escolher uma música pra colocar lá na playlist. E eu escolhi uma música vindo pra cá, que tem tudo a ver também com a nossa conversa, que é uma música da Marisa Monte, que é Feliz, Alegre e Forte. Você conhece? Eu tenho um mantra diário que é: sou feliz, alegre e forte, tenho amor e muita sorte. Sou feliz, inteligente, vivo positivamente. Tenho paz, eu sou um sucesso, tenho tudo o que eu peço. Acredito firmemente no poder da minha mente, porque é Deus no meu subconsciente. E essa música dela, eu tenho esse mantra todas as manhãs. E essa música dela, o refrão é: sou feliz, alegre e forte, tenho amor e sorte aonde quer que eu vá. Eu acho que ela tirou um pedacinho desse meu mantra aí, ou é muita coincidência. Possivelmente. Porque... E é uma delícia a música, você, sei lá, coloca pra ouvir de manhã também, já é uma, sabe? dá uma energizada. Uma energizada e pode mudar o astral do dia. Eu sou uma pessoa muito musical, você Eu também, também. né? E música, pra mim, mexe muito com o meu humor, muito. Também. Então as nossas músicas estão na playlist Organizando Memórias, com o link na descrição. Ouçam, compartilhem e incluam suas músicas. Esse climinha gostoso aqui, esse astral, ele continua lá no Instagram, no @SalvadorOrganizer. E se essa conversa te tocou de alguma forma, imagina o que vem pela frente. Essa série, ela tá só começando. Eu quero muito te ter nessa jornada, igual a Nicole tá aqui comigo, porque tem muita coisa legal vindo por aí. E compartilha com quem você ama, se inscreve no canal e vamos juntos continuar organizando memórias. E as pessoas também podem comentar no nosso vídeo e contar as memórias delas, porque eu posso selecionar alguma para estar aqui comigo. Não é maravilhoso? Você gostou de participar? Amei. Quem diria, né? Imaginar que a minha história poderia estar sendo contada. Ela está sendo contada e com certeza vai inspirar muito as pessoas que estão nos assistindo. E para encerrar de verdade, antes vamos olhar as nossas fotinhas. Nossa.
Essa aqui vai pro meu mural de memórias. E essa aqui vai ficar pra Ficou você. linda! Estamos na paleta, hein? Arrasou! Ficou linda! Olha! Amei! Eu vou mostrar no meu mural de memórias, as pessoas vão ver. E a da Nicole a gente pode mostrar assim, ó. Ficou linda! E para encerrar esse episódio maravilhoso, com o astral lá em cima, super ricos em conteúdo, tenho certeza, eu tô saindo daqui diferente do que eu cheguei, com certeza as pessoas que estão assistindo também. E aí eu tenho uma perguntinha aqui meio com um ping-pong, que é: uma memória vivida, jamais esquecida. O nascimento do meu filho. Com certeza. É um momento que eu penso assim, toda vez que eu lembro do que eu senti e foi engraçado, é meio clichê, né? Mas talvez eu acho que, eu não sei se todas as mães pensariam a mesma coisa. Mas eu me lembro que quando o Miguel nasceu, a médica tirou, né? Ele me mostrou. A minha sensação na hora é de que meu coração ia pular, assim, nunca vi meu coração batendo tão rápido, uma emoção que eu não sei explicar em palavras. E eu comentei isso com o médico, eu falei assim, nossa, meu coração parece que vai sair do peito. E aí eles riram e tal, enfim, depois eu consegui ir acalmando. E ao longo dessa trajetória materna, é muito louco, porque é real o seu coração fora do peito. Isso que eu ia falar. É real. Aquilo que eu senti naquele momento era só assim, você vai sentir isso pro resto da vida. É um coração batendo fora do seu peito. E muitas vezes eu me pego fazendo coisas que eu jamais imaginei que eu faria por causa dele. A maternidade, assim, me transformou de uma forma muito positiva. Que bom. Acho que a gente teria assunto para mais um episódio. Obrigado. Você gostou? Eu que agradeço. De participar? Amei. Tá mais tranquila? Obrigado. Obrigada você. Amei também. Ai, você é um fofo. Hoje o nosso organizador de memórias vem com um lembrete de autocuidado. Entre uma página e outra, um respiro. A mini fruteira afetiva é assim, discreta, mas presente. Companhia leve para esses momentos de pausa. Lembra que o corpo também precisa de cuidado. Não está ali por acaso. Está para lembrar você de estar. Até o próximo episódio. Mas que horas que vai ser o café? Que eu tô doida pra tomar o café. Toma agora o seu café, a gente toma outro ali já. Tá. Com licença.